Amém. Graças a Deus. Queridos, eu queria meditar com vocês na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. E nós não temos tempo suficiente para comentar como era necessário, né? Mas nós vamos correr aqui, em 15, 20 minutos, vamos falar com os irmãos o que, em tempos normais, assim, nós íamos demorar aí mais de hora para compartilhar isso com os irmãos. Hebreus, capítulo de número 10. Diz assim na palavra de Deus: o antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano. Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo desses regulamentos. Então, presta atenção. O escritor está dizendo que tudo aquilo que está no Velho Testamento, aquelas ordenanças, tudo aquilo que está no Velho Testamento, aquilo era sombra de uma realidade. Como agora há pouco eu falei para vocês, existe uma verdade espiritual, uma verdade no mundo espiritual, e essa verdade tem um paralelo aqui no mundo visível. Então a Bíblia está dizendo que as coisas da antiga aliança, as coisas do Velho Testamento, são sombras de uma realidade. A sombra, ela não expressa como verdadeiramente são as coisas. Só serve para te dar uma noção. Se você vê a sombra de uma casa, você não vai saber como que é a varanda dessa casa, você não vai saber a cor dessa casa, você não vai ver as janelas dessa casa, você não vai ver as portas, quantos quartos tem, quantas suítes tem. Não dá, a sombra não é capaz de revelar a verdade, mas serve apenas para te dar uma noção. Então a Bíblia está falando que tudo que há no Velho Testamento é sombra das verdades que estão no Novo Testamento. Então você não pode ler o Velho Testamento sem que você tenha o óculos, a visão daquilo que está no Novo Testamento. O Novo Testamento vai explicar para nós o Velho Testamento. E aí ele está dizendo aqui que no Velho Testamento os sacerdotes faziam vários sacrifícios. Todas as cerimônias matavam bodes, ovelhas, cordeiros para perdão do pecado. Tinha até um dia que é chamado Dia da Expiação, que hoje chama para nós em português o Dia do Perdão, e em hebraico é Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, que até hoje é celebrado em Israel, que é o dia de confessar os pecados, o dia de perdoar, o dia de renovar o voto com Deus. Então, esse dia foi instituído lá quando Israel saiu do Egito. Então você faz sacrifícios, você matava animais para que os seus pecados fossem perdoados. Mas olha só o que o escritor de Hebreus vai dizer para nós. Que ele diz que ano após anos se repetiam muitas vezes aqueles sacrifícios, anos após anos. Porém, mesmo assim, ele nunca pode salvar aqueles que viviam debaixo desse regulamento. Não tinha poder para salvar. No versículo 2, ele fala assim: se isso fosse possível, uma oferta só teria sido suficiente. Os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e o seu sentimento de culpa teria desaparecido. Ou seja, se matar uma vaca, uma ovelha, tivesse poder para perdoar pecado, quando você oferecesse aquela vaca, nunca mais você tinha um sentimento de culpa, você tinha certeza
que todos os seus pecados foram perdoados. Mas ele está dizendo que isso não acontecia. As pessoas continuavam ainda com um sentimento de culpa. E no versículo 3 ele fala assim: mas aconteceu justamente o contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam-lhes a desobediência e a culpa deles, em vez de aliviá-los. Quer dizer, se eu tenho que fazer isso todos os anos, e eu não posso esquecer, então fica na minha mente a certeza de que os meus pecados não foram perdoados. Eu vou ter que fazer isso todos os anos. E eles faziam isso na virada do ano, no dia do ano novo, que às vezes para nós aqui cai em setembro ou outubro, né? Depende do calendário, o calendário deles é lunático. Versículo 4. Porque é impossível, presta atenção, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Aqueles sacrifícios era apenas para revelar àqueles homens que aquilo não tinha poder. Aquilo não tinha poder de perdoar pecados. Que aquilo... Então, aí você fala, mas então por que eles faziam? Porque eles sabiam, os judeus sabiam que eu faço essas coisas aguardando o dia que o Messias vier, porque no dia que o Messias vier, nós não precisaremos mais de fazer essas coisas. Todos os nossos pecados serão perdoados. 5. Foi por isso que Cristo disse quando veio ao mundo. Olha o que Cristo falou. Ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo, a fim de que eu deposite como sacrifício sobre o altar. Então, Cristo falando, Deus não quer sangue de animais, Deus quer uma oferta única. Então, Deus deu a Cristo um corpo. E ele diz mais, 6, o Senhor não se satisfez com sacrifício de animais mortos, queimados, como ofertas pelo pecado. Então eu, Jesus falando, então eu disse, eis que eu vim para depositar a minha vida, justamente como está escrito no livro a meu respeito. Vim para fazer a sua vontade, ó Deus. Então olha o que Cristo está falando. Eu vim para dar a minha vida, para ofertar a minha vida para o perdão dos pecados. Né? Então aqui, Cristo está dizendo que ele veio para ser uma oferta agradável, para que ninguém nunca mais tivesse que carregar os seus pecados, para que ninguém nunca mais tivesse que oferecer sacrifício de animais. Ele está dizendo que a vida dele, ele coloca no altar de Deus como sacrifício vivo. Então presta atenção. No Velho Testamento você tinha lá um tabernáculo lá no deserto. E depois Salomão vai construir o templo. E depois esse templo vai ser destruído. Depois Neemias vai reconstruir o templo. Depois esse templo também vai ser destruído. Depois Herodes vai edificar o templo. Depois o Tito vem e destrói esse templo também, depois no ano 70. Mas esse templo tinha 3 compartimentos. O átrio, o santuário e o santíssimo. E a Bíblia fala, o escritor de Hebreus fala que aquele templo humano que um homem fez é uma réplica é uma sombra, uma réplica bem simples de um altar que existe nos céus, onde Deus está presente. E a Bíblia está dizendo que Cristo, olha só, vamos caminhar aqui no texto para você ver o que o texto vai dizer. Versículo 8. Depois que Cristo disse isso a respeito de não ficar satisfeito com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, acrescentou, aqui estou, eu vim fazer a tua vontade. Eu vim, ó Deus, pagar o preço para salvar a humanidade. Ele cancela o primeiro sistema
Ele anula aquele sacrifício de touros e animais em favor de um outro muito melhor. Neste novo plano, nós fomos perdoados. Presta atenção, versículo 10. Neste novo plano, nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, ao morrer por nós uma vez por todas. Então, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, todos os meus pecados, todos os pecados que eu cometi para trás, e todos os pecados que eu ainda vou cometer, já estão perdoados. Não somente os pecados que eu cometi para trás, mas os pecados que eu vou cometer para frente. Porque se os da frente também não fosse perdoado, Cristo teria que morrer de novo. Não, então Cristo morreu uma única vez para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem os seus pecados perdoados. Por isso, irmão, que o cristianismo é a única religião no mundo, né? Eu vou usar a palavra religião só como uma questão linguística, porque cristianismo não é uma religião, não é uma ideologia. Cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é a única religião no mundo em que os ensinamentos de seu mestre, de seu fundador, é inferior a ele. Vou explicar melhor. Se você pergunta para um muçulmano o que é mais importante, o que está escrito no Alcorão ou Maomé? Ele vai dizer para você que o Alcorão. Os ensinamentos do Alcorão está acima de Maomé. Se você perguntar para o budista, ele vai falar a mesma coisa. Né? Muita gente é budista e nem conhece a história de Buda. Muita gente é islâmica e não conhece nem a história de Maomé. O hinduísta, a mesma coisa. Os ensinamentos é maior do que o seu fundador. O cristianismo não. É a única religião no mundo que todos os ensinamentos de Cristo perdem o seu valor se você não tiver dentro de você a pessoa de Cristo. Então, a pessoa de Cristo é maior do que os mandamentos. Porque, por mais lindos e maravilhosos que sejam esses mandamentos, se Cristo não habitar em você, você não vai dar conta de viver essa vida. Você não, ele vai ser palavras vazias, vai ser como aconteceu no Velho Testamento. Os caras conheciam a lei, conheciam todos os mandamentos, mas não praticavam. Por quê? Porque não davam conta. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo morando dentro de si. Então, hoje nós temos Cristo morando em nós. Por isso que a palavra agora, esses mandamentos fazem sentido, porque Cristo habita em nós. Ok? Então vamos continuar aí. Ele diz assim, versículo 11. Segundo a antiga aliança, os sacerdotes permaneciam diante do altar, dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais poderiam tirar os nossos pecados. Ou seja, aquele sacrifício que eles faziam lá, só cobriam os nossos pecados, mas jamais podiam arrancá-los. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote entregou-se a si mesmo, a Deus, Jesus, né, pelos nossos pecados, como um único sacrifício de uma vez para sempre, preste atenção, assentou-se no lugar de maior honra à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então Cristo hoje, depois que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, né? E ele continua dizendo, versículo 14, por meio daquele único sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele tornou perfeitos para sempre aos olhos de Deus todos quantos ele está santificando. Então presta atenção. Você olha para mim e você talvez não enxerga um homem perfeito. Ou para qualquer pessoa do seu lado.
E nós não somos. Eu falho com a minha esposa, eu falho com vocês. Nós não somos perfeitos. Nesse sentido da palavra perfeito. Porque a palavra perfeita, ela tem um sentido. As pessoas entendem perfeito aquilo que não tem defeito. E não é esse o sentido da palavra perfeito. Perfeito não é aquilo que não tem defeito. Perfeito é aquele que cumpre o propósito para o qual foi criado. Então, por exemplo, se você precisa ir daqui a São Paulo, capital, e tem 2 carros aqui, tem uma Ferrari 0 km aqui, e tem um Corolla 2005, 2004, né? Colocar aí, com 20 anos de uso, né? 20, 30, né? 20 anos. Isso, 20 anos. Qual carro é perfeito para ir para São Paulo? Os 2 vão chegar lá. O motorzinho 2004, você está definindo que você tem um, né? Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. O motor não vai quebrar, vai estar tudo certo. Não quebra. Você chega em São Paulo, é um carro perfeito para viajar. A Ferrari e a Lamborghini também, mas o outro também é. Então, perfeito não é aquilo que não tem defeito. Nós imaginamos isso. E o texto está dizendo que Deus olha para nós e nos vê perfeito. Mas Deus, agora sim, Deus nos vê perfeito em todos os sentidos, no sentido pleno. Por que Deus nos vê perfeito? O texto aqui explica, olha só, presta atenção nesse versículo. É importante você entender isso. Versículo 14. Pois por meio daquele único sacrifício, ele tornou perfeitos para sempre, aos olhos de Deus, todos quantos ele está santificando. Ou seja, todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receberam o sangue da aliança de Cristo derramado, tiveram todos os seus pecados perdoados. Se todos os meus pecados perdoados para trás e para frente foram todos perdoados, Deus olha para mim e vê o quê? Um santo, um homem perfeito. Um homem perfeito. Deus olha para você e vê um homem, uma mulher perfeita. Por que você é perfeita? Porque todos os seus pecados foram perdoados. Vou repetir. Por que você é um homem, uma mulher perfeita? Porque todos os seus pecados, passados, presente e futuro, foram perdoados. Você entendeu isso? Entendeu? Eu acho que não entendeu. Porque se você tivesse entendido isso, você estava pulando de alegria. Você estava assim, cara do céu. Tudo! Não todos. Deus olha para mim e vê a perfeição. A perfeição. Por que Deus me vê perfeito? Por causa do sangue de Cristo que está sobre a minha vida. Sou santo, sou lavado, sou remido, sou pleno, por causa do sangue de Jesus derramado. E ele diz mais, e o Espírito Santo testifica também que isto é sim, porque ele diz, esta é a aliança que farei com o povo de Israel, embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e a escreverei em suas mentes. Depois ele acrescentou, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por ele. Nossos pecados foram perdoados, e ele diz,
A diferença é que lá no Velho Testamento a lei foi escrita em 2 tábuas de pedras. E no Novo Testamento a lei foi escrita. Lá Deus pegou uma caneta, vamos dizer assim, espiritual, né? Pegou 2 pedaços de pedras e escreveu lá. E 2 pedaços de pedra para quê, irmão? Não era 5 mandamentos, não 5 mandamentos no outro, como geralmente vem nas gravuras, os desenhos infantil. Era 10 mandamentos em 10 mandamentos hoje. O contrato tem que ter 2 cópias, 2 vias. Então Deus escreveu lá com as mãos dele. A Bíblia fala que Deus escreveu com a própria mão. Agora, o Novo Testamento, Deus escreveu com a própria mão, só que Deus não escreveu em pedra. Deus escreveu aonde, diz o texto? Em nossos corações e nossas mentes. Onde é que está a palavra de Deus? Em nossos corações. Por isso que aquele que medita na palavra de Deus, aquele que tem a palavra de Deus não peca, porque ele tem a palavra. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós não precisamos mais de sacrifício, porque Cristo fez o único sacrifício perfeito por toda a vida, né? Vamos correr aqui. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Por causa do sangue de Jesus, agora eu posso entrar na presença de Deus, no santuário. Então, quando eu estou orando, adorando, no meu devocional, eu posso entrar naquele lugar chamado a sala de trono, lá no trono celestial, lá na presença de Deus, no lugar secreto da adoração, porque eu entro banhado pelo sangue de Cristo. E ele diz: este é o caminho novo, recém-aberto, vivificante, que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isso é, do seu corpo humano. Cristo, com o seu sacrifício, ele nos deu livre acesso. Então, irmãos, você pode, lá na sua casa, no seu quarto, adorar a Deus, desligar a televisão, desconectar o smartphone, entrar no seu lugar secreto. Jesus fala, e entrando, fechando a porta. Ou seja, larga essas coisas que tiram a sua atenção do lado de fora, e agora na presença de Deus você pode entrar no tabernáculo eterno, lá onde Deus está, na sala do trono. E lá na sala do trono, entrar onde só Cristo entrou. Você pode entrar naquele lugar, porque o sangue de Cristo garante isso. Esse é o novo caminho que Cristo abriu por nós. Versículo 21, e visto que esse nosso grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós, para nos purificar, e porque já fomos lavados com água pura, né, pela palavra e o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. 23, agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e a praticarmos o bem. Ou seja, agora, conhecendo que todos os nossos pecados foram perdoados, que nós temos livre acesso à presença de Deus, já está falando, irmão, então vamos admoestar uns aos outros, vamos levantar um ao outro, vamos animar o irmão, vamos reforçar os irmãos que estão tristes, abatidos, levantar, vamos deixar de ter uma mentalidade de ovelha para ter uma mentalidade de pastor. Porque as pessoas vão para a igreja, então cristão tem 20, 30 anos, ela tem a mentalidade de ovelha. O pastor tem que cuidar de mim, o pastor tem que ligar para mim, o pastor tem que me visitar. Isso é mentalidade de ovelha. A mentalidade de pastor é exatamente o contrário, é você ir atrás das pessoas, porque agora você entende que todos os seus pecados foram perdoados e que agora você foi chamado para cuidar de pessoas. Que Deus cuida de você, que agora é sua responsabilidade cuidar dos outros. E parar com esse mimimi de, ai meu Deus, a minha igreja, eu vou sair dessa igreja, o pastor não olha para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ô, irmão, que é isso?
Isso não é mentalidade de pastor. Então nós temos que ter essa mentalidade de pastor, de pessoas que cuidam, e não mentalidade de ovelha. E ele diz mais, e ele vai falar, lá no capítulo 6, ele dá uma palavra tremenda sobre esse assunto que eu falei para vocês agora. E ele continua dizendo, versículo 25, não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das reuniões, como algumas pessoas fazem, né? Pessoas que não têm compromisso com nada. Você não tem compromisso, irmão, você não tem compromisso com nada. Olha o que ele está falando aqui. Quem tem consciência do que Cristo fez por nós, você é responsável, você tem responsabilidade, você tem compromisso. Ele diz aqui, versículo 25, não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Levanta, reaja. Saia do seu lugar, movimente-se, assuma a responsabilidade. A obra de Deus precisa de pessoas. Jesus falou assim, olha, uma das orações que Jesus pediu, o que Jesus pediu? Jesus falou, eu quero fazer um pedido de oração para vocês. Eu quero fazer um pedido de oração. Orem para que o Pai envie trabalhadores para a sua seara, pessoas que queiram trabalhar na obra de Deus. Porque muita gente só quer desfrutar. Essas pessoas são aquelas pessoas que acham assim, que quando chegar lá no céu, ele vai fazer assim, ele pensa assim, quando eu chegar lá no céu, naquele lugar lindo, maravilhoso, eu vou pegar uma nuvem bem fofa, e vou fofar nessa nuvem assim, e vou rolar assim, e vou dormir a eternidade inteira. Vou colocar uma plaquinha, não perturbe. Irmão, isso não é o céu, isso é o inferno. Então você está pedindo para ir para o inferno. Porque Deus não tem compromisso com gente preguiçosa. Olha todas as pessoas que Deus chamou para a obra dele. Irmão, pega Gênesis, vai até para ver todo mundo. Vê se Deus chamou um cara, tinha um cara à toa lá, sem fazer nada. Aí Deus foi lá e chamou, vê se você acha um na Bíblia. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia, todas, foram pessoas ocupadas. Deus chamou agricultores, lavradores, boiadeiros, vaqueiros, pescadores, empresários, pessoas de negócio. Mateus estava trabalhando, irmão. Mateus era coletor de impostos, estava no trabalho. Jesus passou na coletoria e falou, Mateus, bora, vem, larga. Então Deus só chamou pessoas ocupadas. Não tem lugar para preguiçoso no reino dos céus. Ele continua dizendo aí, versículo 26, se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum sacrifício poderá solucionar essa situação. Olha que coisa gravíssima que ele está falando aqui. Vou repetir, se alguém viver deliberadamente em pecado depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar essa situação. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus. Ou seja, você que tem conhecimento de tudo que ouviu aqui, que Jesus Cristo morreu por você para perdoar todos os seus pecados, que não há mais necessidade de outro sacrifício, que o sacrifício de Cristo é perfeito, é pleno, e você rejeita o sacrifício de Cristo, sabe o que o escritor está falando aqui? Cara, só existe uma solução para você. Você rejeitou o sacrifício de Cristo? Vou fazer aqui uma tradução livre. Então vai para o inferno, desgraçado. É isso que ele está falando aqui. Não existe mais esperança para você. Porque o único meio do homem ser salvo é através do sacrifício de Cristo. E se você recebeu Cristo, você vai viver uma vida santa, irrepreensível agora na presença dele. Mas se depois de você conhecer todas essas coisas, você vive na prática do pecado, não há outro sacrifício para você, você vai para o inferno. É isso que o escritor está dizendo aqui. Olha só, 27, restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Você já vai queimar em vida, você já vai sentir um inferno dentro de você, que destruirá todos os inimigos. O homem que recusasse a obedecer às leis dadas por Moisés era morto sem misericórdia.
se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. For pego em adultério, as pessoas viram, apedreja, tem que morrer. Com a palavra de 2 ou 3 testemunhas, uma pessoa que desobedeceu o mandamento tinha que ser apedrejada. Aí ele faz uma pergunta agora, versículo 29. Imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezaram o Filho de Deus e trataram o sangue purificador da aliança como se fosse comum e profano, e insultaram o Espírito Santo que traz a graça de Deus sobre o seu povo. Ele fala assim, quanto maior merecedor de castigo é aquela pessoa que rejeita o sacrifício de Cristo, menospreza o sangue da aliança, é o simbolizado na ceia, né? O sangue que Cristo derramou por nós. Trata isso como coisa comum. A Santa Ceia não é algo comum. Não é algo, você não vai comer um pedaço de pão e beber um copo de suco de uva. Não é isso. Se você tem esse entendimento que é só isso, e que você pode tratar isso do jeito que você achar conveniente, que você não tem compromisso nenhum, a Bíblia está dizendo aqui, olha, você insulta o Espírito Santo, que traz graça de Deus ao seu povo. Ou seja, agora complicou, porque só há um sacrifício, e só há um meio de você é o sacrifício. O único sacrifício é o sacrifício de Cristo, e o único meio é quando Deus, o Espírito Santo, te leva. Você insulta o Espírito Santo não te leva. O que acontece? Você rejeita o sacrifício de Cristo, obviamente, está no inferno. 30. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança me pertence, eles receberão a minha retribuição. E aquele que disse, o Senhor mesmo julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Vou repetir o que ele está dizendo. É uma coisa terrível. Essas pessoas que brincam com Deus. É uma coisa terrível. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembre-se como vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Está falando quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, aquele primeiro amor, né? Algumas vezes vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações. E outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo que vocês possuíam foi-lhes tirado. É o que aconteceu com os irmãos no Rio Grande do Sul. Tudo que eles possuíam foram tirados. Irmão, o que tem lá? Tem pessoas ricas morando em abrigo. Pessoas que moravam em condomínio fechado, estão morando agora em... Porque perdeu tudo. Atingiu o pobre, a classe média, os ricos. Arrebentou com tudo e com todos. E só que aqui está falando que as pessoas que sofreram isso por amor a Cristo, né? Ele continua dizendo, sabendo que as coisas melhores estavam esperando no céu, os bens superiores e permanentes. Ou seja, nós sofremos todas as tribulações, sabendo que Deus tem uma recompensa maior para nós. E olha só o versículo 35, acabando aqui, né? Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Haja o que houver, não desanima. Haja o que houver, não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Eu ouvi o testemunho lá, agora que eu estava nos Estados Unidos, um irmão estava compartilhando com o pastor Manuel, um amigo nosso, lá na igreja de Framingham, em Massachusetts. E ele contando assim, pastor, essa semana me deu uma depressão. Uma tristeza profunda. E eu estava assim, bem triste, abatido, sem expectativa de vida, assim bem desanimado. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu bem, eu estou em depressão, eu estou triste, eu estou desanimado, estou sem motivação. A minha mulher, pastor, me pegou pelo colarinho, me sacudiu, me deu um tapa.
levanta. Nós estamos aqui, você não tem o direito de ficar doente, você não tem o direito. Você lembra que você tem uma mulher para cuidar, você tem 3 filhos para cuidar. Levanta e vai trabalhar. Ele diz, pastor, eu fiquei curado. Levantei e fui, é mesmo. Acabou, não precisei. Eu pensei, eu estava olhando já o psicólogo, o psiquiatra para me atender, fiquei curado. Minha mulher me curou, pastor. Agora lá. Então, assim, às vezes o que a gente precisa é de alguém que, né, como diz o texto, que é de moerça uns aos outros. Levanta, acorda, irmão. Acorde, meu pai, não sei o quê. Irmão, né, e a mulher, com todo respeito, sacudiu o maridão assim. Aqui você não tem o direito de ficar doente, não. Aqui nós temos que trabalhar, nós temos que ter mulher, você tem filho, você tem coisa, acorda. E o cara acordou, pastor, foi uma semana maravilhosa, produzi, ganhei dinheiro, está tudo bem, graças a Deus na minha vida. Né? Então, olha só, haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. E é complicado, mas é difícil mesmo, porque mexer, qual que é a vontade de Deus? Cuidar de gente. Por que as pessoas estão deixando de ter filho para ter cachorro? Porque é mais fácil cuidar com um cachorro. As pessoas, como diz o pensador aí, estão colocando os pais no asilo, os filhos no CIMEI, para poder pegar o cachorro e passear na praça. E Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas. Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas. Porque Deus não mandou cuidar de vaca. Deus não mandou cuidar de porco. Deus mandou cuidar de gente. Então nós, aos fazendeiros que estão aqui, está tudo certo. É sua profissão. Mas não pode ser seu ídolo. Não pode ser seu ídolo. Não pode ser sua paixão. Sua coisa irracional. Chegar para um cachorro, vem cá na mamãe. Ué, então você é uma cadela? Vem cá na vovó. Que isso, rapaz? Que isso? Irmãos, eu gosto de cachorro, sempre tive cachorro, mas cachorro é cachorro. Eu não chamo nunca um cachorro com o carinho que eu dou para os meus netos e filhos, né? Isso é pecado, irmão. Eu sei que está difícil falar hoje, né? Tem gente que até torce, mas é pecado, irmão. A Bíblia manda cuidar, a Bíblia manda zelar. Você pegou para criar, cuide bem, com carinho, com amor, tudinho. Mas, pôr na cama para dormir de conchinha, aí você está ficando, aí é doido. Estou falando, estou inventando, não, irmão. Porque na Sal da Terra aconteceu isso. Uma pessoa foi casar, pegou todo mundo de surpresa, entrou na igreja, não pensou que ia entrar com a avó, com o pai, com a mãe. A pessoa entrou na igreja com um cachorro. Dançando com um cachorro. Aí o pastor ficou assim, rapaz do céu, que situação mais constrangedora. A pessoa casou, foi para a cama, meu cachorro só dorme comigo. Bom, o casamento durou 6 meses, porque o cara viu o seguinte, nessa casa eu valho menos que um cachorro. As coisas estão saindo da ordem, isso é fora de ordem. Então ele dizendo aqui, nem sei por que eu entrei nesse assunto. Vai ver, Deus quer falar com alguém, né? Vamos lá. Né, o Felipe Valverde está aí, né? Cadê o Felipe? Ali, o Filipão. Casamento Felipe Valverde. Já que eu entrei no assunto, vou continuar nele. Vê uma mulher com um carrinho de bebê, empurrando o carrinho de bebê. No casamento. O cara veio de outra cidade, de outro estado, no casamento. Rapaz, é igual uma vez eu morava numa casa ali, quando eu era pastor do Fabiano, nós fizemos uma reunião de obreiros. Todos os obreiros vão lá para casa, eu vou dar um jantar para todo mundo. Aí chegou os casais com os filhinhos, tudinho, né? Todo mundo feliz. Aí chega um irmão com um baita de um pitbull, red nose, bichão desse tamanho. Lindo, cachorro lindo, maravilhoso. E minha mulher olhou assim, rapaz, aqui na minha casa você não anda com esse cachorro, não. Não, mas meu cachorro é manso, é dócil lá
casa da mãe Joana. Aqui não. Irmão, você é muito bem-vindo na minha casa, mas pega seu pitbull. Aqui está cheio de criança, meus irmãos. O irmão chegou. Falta de deselegância, né? Você chama uma pessoa para jantar na sua casa, a pessoa leva um cachorro. Isso é uma coisa mais. Então, chamou para o casamento. A pessoa foi com um cachorro. E esse cachorro lá fugiu. Fugiu lá e o dono da chácara, o guarda, né, Felipe? Me corrige aí. Viu o cachorro? Sai, cachorro! O cachorro correu, irmão. E o cara correu atrás do cachorro. O cachorro, todo mundo lá, o cachorro pegou, pulou dentro do carrinho de neném. O cara não sabia de nada. Salva a criança, salva a criança, salva a criança. Era o carrinho do cachorro. O cara pensou que estava matando a criança. Era a casinha dele. Né? Então, assim, tem gente que tem essa noia. Bom, deixa eu sair desse assunto, Mas está virando uma noia. Tem isso, viu, irmão? Não terminei a história, não. A Jo Valverde arrumou um quarto, uma suíte para o casal lá. Aí o cachorro está lá no quarto. Aí a mulher falou assim, você pode arrumar um colchonetezinho para mim, por favor? A Jo imaginou, ela quer que eu arrume um colchonete para o cachorro dela. Foi lá, arrumou um colchonete lá, um negócio. Ela colocou lá no chão. Aí o marido foi deitar no colchão. E o cachorro dormiu com a mulher na cama. Aí sim. Não, vamos falar para você, um marido desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Irmão, tá aqui, ó, foi na casa, tá aqui o Felipe, tá aqui o Tiago, tá aqui a Jo, foi na casa deles. A mulher dormiu de conchinha com o cachorro, o marido deitado no chão lá na colchonete. É um banana. Não, é um banana não, banana, eu gosto de banana. Levou também, vocês também são. Pelo amor de Deus. Mas encerrando. Irmãos, ó, eu amo cachorro. Tá? Mas cachorro é cachorro. Eu gosto muito, sempre tive cachorro na minha vida inteira. Sempre, amo. O que eu estou falando é de excesso, viu, irmão? Sou um defensor ferrenho de cuidar dos animais, tudinho. Mas essa noia que existe aí está passando os limites. Vamos lá. Versículo 37. Falta 2 versículos. 3, né? Pois como ele diz na Escritura, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir e não vai demorar. E aqueles cuja fé tornou justo aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Deus não tem prazer naquelas pessoas que retrocedem, daquelas pessoas que voltam atrás, daquelas pessoas inconstantes. Deus tem prazer nas pessoas que avançam, e ele encerra o último versículo número 39, dizendo: nós, porém, não demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Nós somos, olha que isso é identidade. Nós temos a identidade, nós somos daqueles que creem e são salvos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Quantos são dessa turma que levanta a mão? Amém. Glória a Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. Eu quero agora... Eu falei que ia falar 10 minutos, hein? Perdão, irmão, perdão. Mas vamos ministrar a ceia. Nós não podemos sair desse momento. Muitas coisas, né, hoje nós tivemos aqui. E glória a Deus que tem batismos marcados aí, vários domingos para frente aí. Graças a Deus, as nossas mulheres são férteis, estão parindo assim à vontade, aleluia. Glória a Deus. Eu amo fazer casamento, eu amo fazer batismo, apresentação. É bênção de Deus demais. Ontem nós estivemos fazendo um casamento. Muito bom. Vamos chamar aqui então a equipe de diaconal.
Eu queria convidar a igreja a colocar em pé, o Betão, apóstolo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Todos os nossos pecados foram perdoados, passados, presente e futuro. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós podemos entrar no trono da graça, lá onde Deus habita. Nós podemos entrar e sermos aceitos. Nós somos aceitos por Deus. Todos somos santos, irrepreensíveis, porque banhamos, fomos salpicados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos dar graças. Cadê as nossas crianças passearem conosco? Poxa. Pai, nós queremos te dar graça. Quando os seus filhos chegarem, irmão, compartilha do seu pão com eles, ok? Fala com ele, não deixa ele ficar assim, sem saber o que está acontecendo, pensando que é comida. Isso que não é comida, é comida espiritual. Há um valor profético nisso que nós vamos fazer. Pai, nós te damos graça por esse momento tão precioso na tua presença. Os nossos pecados foram perdoados. Fomos salvos, lavados, redimidos pelo teu sangue. Com temor e tremor no coração que nós celebramos a ceia nesta manhã. A nossa casa, os nossos filhos, filhos dos nossos filhos. A família se reúne, Senhor, para celebrar essa data memorial, quando o Senhor morreu por nós, ofereceu um sacrifício eterno, e todos os nossos pecados foram perdoados naquele dia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em que comerdes em memória de mim. Amém.